Olá! No Estação SUS desta semana, vamos falar sobre integração, ensino e serviço no SUS. Estou aqui com Maria Cristina Sete de Lima, médica sanitarista, professora da Universidade de Pernambuco, ex-secretária municipal de saúde de Camaragibe, Caruaru, Vitória de Santo Antão e consultora técnica do CONASEMES. Para nós, Cris Sete. Bem-vinda, Cris. É muito bom estar aqui com você, Márcia, que inclusive trabalhamos juntas na área de gestão do trabalho e você é assessora técnica da área. É muito bom poder conversar sobre isso. Muito bom. Então, para a gente falar, sobre este tema tão caro para o trabalhador do SUS, eu achei interessante fazer um retrospecto de quando este termo aparece no SUS, Então, ele aparece junto com o SUS. Na Lei 8080 de 90, já aparece que deverão ser criadas as comissões permanentes de integração, ensino e serviço, conjugando educação, a área da educação e a área da saúde, para juntos pensarem não só em termos qualitativos, como também em termos quantitativos da formação de trabalhadores para o SUS em determinada região. Após a Lei 8080, nós vamos encontrar de novo essa expressão da integração, ensino e serviço na NOB-RH do SUS, que é de 98, reiterando este lugar regional de discussão da educação e do trabalho. Depois disso, a gente tem a portaria 198, que traz a Política Nacional de Educação Permanente. 2007, nós temos a 1996, que traz aí as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente e, de novo, nos traz a CIES, que a gente mais conhecida por CIES, que são as Comissões de Integração, Ensino e Serviço. Por que eu trouxe isso? Porque escrito está desde 90, e a gente segue ainda hoje com muitas dificuldades. Primeiro, da compreensão, exatamente o que é isso que a gente está falando de integração, ensino e serviço. E você, obviamente, não está aqui por um acaso, que já é uma ex-gestora que viveu lá na ponta a gestão do serviço, e hoje, que recebe os estudantes, e hoje está na educação, na universidade, levando os seus alunos para o serviço. Então, eu acho que você vai conseguir contar para a gente o que você, nesses anos de lá e de cá, percebe tanto do avanço e da importância disso, quanto das dificuldades de ontem e de hoje. Então, Cris, eu queria que você compartilhasse conosco um pouco da sua experiência, como gestora recebendo esses alunos e como professora hoje, preparando e levando estes alunos para o serviço. Depois, a gente fala de algumas estratégias importantes e interessantes que a gente tem, para alertar, chamar a atenção do gestor para que ele aproveite essa oportunidade. Então, conta aí para a gente. Veja, quando você foi falando da legislação, foi passando um filme, sabe? Porque na década de 90, quando a gente colocou, a gente primeiro colocou em 88 o SUS na Constituição e depois a gente veio com a Lei 8080. Como eu sou uma sanitarista, médica sanitarista com já um bom período de estrada, na década de 90 eu estava em Camaragibe. E a gente olhava para a lei e dizia, como é que a gente vai colocar isso na prática?
Na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, a gente conseguiu traçar com eles uma linha de cooperação que é muito do que está escrito. Então, agora eram desafios, né? E desafios que alguns permanecem. Eu acho que a gente avançou muito, mas a gente ainda tem muito a avançar. Por quê? Porque quando a gente fala assim, o raciocínio lógico é muito tranquilo. Precisa integrar, na verdade, ensino e serviço. Mas integrar significa que dois mundos com estruturações de funcionamento completamente diferentes, eles têm que conversar. E a gente só criou dispositivos formais de conversa mais à frente. Na década de 90 a gente não tinha. A gente foi criar as CIEs, né? Então, no início, era como que a gente faz isso? Então, era uma ação individual da escola com aquele município. E a gente foi fazendo. Então, no caso, quando você remete, aí foi passando um filme. Em Camaragibe, a gente começou. Como é que a gente faz isso na prática? Vamos procurar as escolas. As escolas também nos procuravam. Então, como é que a gente faz funcionar o rodízio, o estágio? A legislação do estágio também não era tão clara, ela foi avançando. Mas a gente conseguiu pensar que aquilo que está escrito nos artigos tinha que fazer e tinha que funcionar na prática. Então, como era o entendimento? A gente, para negociar com os trabalhadores, para receberem estudantes, a gente já tinha um desafio. Não pense que esse desafio foi completamente superado, não. Porque tem muitos trabalhadores, em especial de algumas categorias, que não querem abrir a sua agenda de trabalho para receber estudantes. Outros não têm o perfil. E aí a gente fala de perfil, uma coisa que se desenvolve, mas nem sempre. Tem gente que é muito tímido, tem gente que não tem segurança suficiente, embora que no seu dia a dia seja espetacular. Então tinha uma negociação com trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde para receberem estudantes. E a outra negociação era da gestão com a faculdade para como seria este envio de estudantes. Porque muitas vezes a escola, os mundos são diferentes, por quê? Desculpe se eu estou me repetindo. Porque a estruturação da educação, ela é toda compartimentada. Então você tem a segunda e a terça de manhã. Os serviços nem sempre têm a segunda e a terça de manhã, que é o horário da disciplina da faculdade para fazer a atividade prática. O mundo da educação, ele se estrutura por repartição de tempo e de conteúdos através das disciplinas. O mundo da saúde, ele está preparado muito mais do que a educação para os imprevistos, porque você não estrutura o seu atendimento de acordo com o que você quer e de acordo com a necessidade da população. Então, juntar um docente que foi formado, uma docente, para repartir aquele tempo daquele jeito, com um mundo que ele não conhece, porque muitos docentes não estão nos serviços de saúde, e ele ter que se disponibilizar a estar naquele mundo é um desafio fora do comum. Por isso que, às vezes, a gente ainda encontra dificuldade. Então, essa junção de mundos, ela é desafiadora, mas ela é muito fantástica quando acontece. Aí veio a década seguinte, né? Olha que eu estou falando por décadas. Quem vai assistir, saiba que eu tenho mais de 30 anos de formada, por isso que eu posso falar por décadas. Na década seguinte, aí a gente já tinha a Política Nacional de Educação Permanente. A gente já tinha avançado em conceitos, já tinha avançado, então começou a ficar mais tranquilo discutir no interior do curso e também com os serviços, porque agora a gente tem uma legislação que ampara, a gente estava na lei, mas a gente começa a ter mais subsídios, né? E aí, às vezes você tinha, por exemplo, eu fui gestora em Vitória de Santo Antão, Camaragibe e Caruaru. Camaragibe não tinha escolas, somente uma faculdade de odontologia. Vitória já tinha, mas em Caruaru a gente tinha 11 instituições de ensino superior. Sabe o que é numa rede que não é grande, você conseguir atender as expectativas de 11 instituições de ensino superior com diferentes cursos? Isso exige da gestão uma capacidade de diálogo, e isso é um desafio, e também exige que as escolas não venham impor coisas aos gestores e às gestoras municipais de saúde. A gente sempre dizia, e graças a Deus isso funcionava, olha, a escola tem que vir e os estudantes têm que vivenciar a realidade. E esse é outro desafio, porque a escola quer que a realidade seja ideal, e a realidade não é ideal. Então, Cris, você falou uma coisa que é muito importante.
né? E que a gente, no Brasil, às vezes avança e às vezes retrocede, que é na questão da gente pensar, né, a questão de abertura de cursos, sejam eles de qual formação for, conforme a necessidade da população brasileira, né? Você mencionou aí um município que tinha escolas pleiteando o campo de prática para os seus alunos, né? A gente vê isso hoje em dia, é quase uma guerra, né? E esse é um outro assunto importante para a gente tratar. E aí eu vou remeter, né, naquele retrospecto que eu fiz, que a NOB já traz isso. A NOB de 98, né? Que educação e saúde devem juntos discutirem para os territórios a necessidade qualitativa, você falou de perfil, né? O perfil, o currículo desses profissionais, assim como a quantidade, né? O que deve reger essas aberturas é a necessidade da população e não outras necessidades ou outros interesses, às vezes até pertinentes, mas o objetivo que a gente deve buscar é a atenção de qualidade para a população. E nós devemos formar esses profissionais para isso. Bom, feito essa observação, porque eu acho que isso é algo importante para os dias de hoje, inclusive, eu queria trocar aqui um pouco com você sobre algumas iniciativas, né, que a gente tem de levar esse graduando para o serviço, ou mesmo esse profissional já formado. Queria que você contasse aqui para a gente, né? Cris é nossa representante na Comissão Nacional de Residência Médica, Conasems também participa da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde. Assim, a importância das residências para o município, porque o gestor municipal, ele ainda não se deu conta, né, do quão valoroso é essa possibilidade de formação no seu município. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso. São tantas coisas, né? Quando você falou dos interesses, assim, o entendimento é que cabe ao Estado brasileiro regular. E SUS, o Sistema Único de Saúde, tem como competência ordenar a formação de recursos humanos. A gente está na Constituição e na Lei 8080 com, né, essa atribuição, essa competência. Então, de que forma a gente tem feito isso? De que forma existe essa integração ensino-serviço? Como que a gente faz? Então, a gente tem os estágios curriculares, os estágios extracurriculares, que também são importantes, e eles são muito importantes para os discentes, para os estudantes, porque geralmente o estágio extracurricular envolve uma bolsa que ela, mesmo com um valor pequeno, ela é importante para aquele estudante, para aquela estudante. A gente tem a forma também das residências, e aí a residência, na minha concepção e de muitos, né, é um padrão ouro, como é colocado, né, na sua definição de formação, porque o que acontece? O Estado brasileiro e às vezes as instituições privadas pagam uma bolsa para aquele profissional já formado ficar 2, 3, dependendo da duração do programa, estudando e aprendendo nos serviços, porque 90%, 80% da carga horária das residências acontece, o cenário de prática, né, são os serviços de saúde. Então, a residência é um momento especial de integração ensino-serviço, se a gente quiser qualificar dessa forma, porque é por obrigação legal que o cenário de prática tem a maior parte da carga horária daquele programa, seja de residência médica, seja de residência multiprofissional ou uniprofissional em saúde. Então, assim, eu acho que para quem está nos assistindo, especialmente gestor, gestora, da área também de gestão do trabalho e educação na saúde, é muito importante pensar se o seu município reúne condições, como Márcia falou, para ter um programa de residência, seja médica, seja seja multiprofissional. Porque a residência
residência nos serviços, ela qualifica. E a gente, por exemplo, na UPE, a gente tem uma das residências mais antigas de Pernambuco, residência multiprofissional em saúde coletiva. É impressionante a referência que eles têm dos serviços e que os serviços têm de referência da residência presente. Por quê? Porque o estudante, a estudante, seja de graduação, seja de residência, isso eu fico muito empolgada até para falar, porque a gente vê a diferença. A gente fala no conceito, né? Quando a gente escreve, quando a gente coloca na lei. Mas um estudante, uma estudante no serviço de saúde, ele provoca mudanças. Porque ele não tem amarras políticas, não tem amarras de gestão. E aí o que ele faz? Ele questiona. É uma pessoa que quer aprender e que quer questionar. E ao fazer isso, acaba que a gente chega no que a gente chama de educação permanente de saúde, porque ele provoca a reflexão no serviço que ele está, e quando ele volta para a aula teórica com a gente, ele também faz com que o professor, a professora, a equipe docente, ela mude, porque a equipe docente fica muito dentro do muro da faculdade e ao ser interrogada sobre questões que estão acontecendo no serviço, ela é obrigada a se atualizar. Sim. Então, as residências, além da graduação, têm esta possibilidade de qualificar o serviço onde ela está fazendo o rodízio ou estágio, o nome que a gente, em cada programa, der daquele jeito. Então, assim, acho que para cada gestor e cada gestora, ele tem que ter a clareza de que se a gente precisa e expressa em todos os fóruns que a gente quer ter profissionais bem formados, a gente precisa participar da formação desses profissionais no âmbito da nossa responsabilidade. Então, eu acho que é isso que é muito legal da gente ter esse processo de integração em ensino-serviço como desafio. Porque é cheio de desafio. Porque se não for desafio no SUS, eu não sei. Porque tudo que eu saiba é desafio. Agora, se a gente fala o tempo todo, eu quero um profissional que saiba fazer, que atenda com qualidade, e eu não me relaciono com quem forma aquele profissional, como que isso vai dar certo? Isso tem que dar certo a partir do momento que a gente entende que, embora não sejamos responsáveis pelo curso, pela graduação, pela pós, porque isso é atribuição do setor educação, mas a gente é responsável pelo cenário de prática que forma quando a gente está na gestão. Se isso orientar a nossa atuação e a gente não só delegar para o setor, mas a gente participar ativamente dessa discussão, a gente está colaborando muito para o profissional de saúde que a gente quer, bem formado, com foco no usuário e no atendimento às necessidades da população. Então, Cris, você falou uma coisa que importantíssima, né? Porque o que a gente mais ouve nos nossos fóruns de gestão é essa queixa, entre aspas, do profissional que chega no serviço completamente despreparado para a realidade do SUS, né? E aí, o que você está convidando a gestão para o seu pedaço de responsabilidade, né? Porque se é o SUS que ordena a formação, que recebe esse profissional ou esse aluno na sua rede, a gente precisa participar. A gente vê e questiona muitas vezes, né? Porque como são iniciativas muitas vezes mais ligadas à área da educação, o gestor concorda que aquele projeto aconteça no seu serviço, mas não se envolve, não envolve a sua equipe. Às vezes tem lá 2 ou 3, né, que gostam da coisa, compram aquela ideia e dão o sangue, né, para que aquilo aconteça, porque ele compreende a importância. Mas eu acho que o seu convite aqui, eu vou reiterar também para você, gestor, o quanto é importante a gente também se envolver com o tema da educação. A gente compreende que a assistência toma a agenda do gestor,
obviamente, mas tem outras questões que a gente também deve se ocupar. E eu acho que Cris trouxe isso aqui muito bem lembrado, né? E eu queria também que você compartilhasse com a gente outras iniciativas que a gente sabe que estão acontecendo. Hoje, inclusive, eu li sobre um estágio para residentes. Né? O residente, ele está ativo lá no seu programa de residência, que às vezes é um programa de residência de clínica médica no centro de Recife ou no centro do DF, né? Mas ele tem a possibilidade de fazer um estágio para populações ribeirinhas, populações de floresta, populações do campo, populações em situação de rua, população de transgênero. São várias possibilidades dele conhecer essa realidade que às vezes não está, né, no seu programa de formação. Então, eu queria que você pincelasse aí para a gente um pouco do PET Saúde, né, que também é um programa que está nas universidades em parceria com as secretarias municipais de saúde, e depois a gente pode também falar rapidamente sobre o Vivências no SUS, que a gente aprovou essa portaria o ano passado. E ela para quem se lembra, né, do Versus, que já aconteceu em anos passados, o Vivências no SUS, ele traz a proposta desse estágio de vivências no SUS, mas ele amplia o público, que é bem bacana. Antes era só estudante de graduação, hoje tem a possibilidade do trabalhador fazer um intercâmbio, né? Do próprio gestor fazer um intercâmbio e conhecer outras realidades. Então, são iniciativas que estão aí. Eu queria que você falasse um pouquinho do PET para a gente. O PET é uma iniciativa fantástica, mobiliza as escolas. O Programa de Educação pelo Trabalho, né, ele tem editais que são publicados pelo Ministério da Saúde que elege, né, prioridades de atuação para aquele período. Então, o PET mobiliza, por quê? Porque ele mobiliza estudantes e mobiliza professores. Oferece uma bolsa para estudantes e para professores para a integração e para a atuação dos serviços de saúde. É um exemplo de um programa que faz parte de uma política maior dentro do Sistema Único de Saúde para que a gente tenha, né, a integração ensino-serviço. O PET é um excelente exemplo, né, e de sucesso de integração ensino-serviço. A dificuldade que eu vejo ainda no PET é que ele já deveria cada vez ser mais ampliado. Mais e mais ampliado, e por contingenciamento, às vezes, questões de recursos, ele ainda não alcança todas as escolas naquele ano. Quem sabe, numa ampliação e no futuro, a gente pudesse ter o PET com edital por temas, mas que alcançasse todas as escolas do país. Eu acho que isso seria uma alavanca importante, como já tem sido, da forma que tem sido, né? Então, o PET, ele mobiliza muito as faculdades. E agora, né, com essa modificação, e vem o Vivências SUS, que é, como você falou, o antigo Versus, a gente tem uma possibilidade muito interessante de trocas de experiências, porque o intercâmbio, que no PET não acontece dessa forma. Já o Vivências, o Versus, ele provoca, né, as pessoas a saírem do seu lugar e conhecerem outros espaços, outros territórios vivos, onde está acontecendo ali o processo de cuidar das pessoas. Então, tanto um quanto o outro, eles são bem importantes. Também a gente tem a possibilidade de pensar com os gestores municipais, as gestoras municipais, em ampliar. Porque essa é uma proposta federal, mas eu acho que alguns municípios de maior porte têm possibilidade também de provocar e depois, quem sabe, apresentar numa Mostra Brasil Aqui Tem SUS, experiências nesse campo que mostram, né, o quanto isso impacta num estudante e uma estudante. Porque assim, eu sou produto de um impacto desse. Quando eu era estudante de medicina, eu fiz um estágio que era o chamado internato rural, antes do SUS, né?
porque eu formei em 87. Então, esse internato rural reorientou a minha escolha e foi um programa que já foi extinto, mas que integrava nível federal MEC, universidades federais e municípios. Antes do SUS acontecer, já havia o programa de internato rural. Quando eu fiz o programa de internato rural, que passei aquelas 5 semanas na zona rural de um município no interior de Pernambuco, eu tinha certeza que eu não ia fazer mais traumatologia e ortopedia, que eu ia fazer saúde coletiva. Então, eu sou um exemplo claro daquilo que pode provocar uma mudança. Eu estou brincando comigo, mas com inúmeros e milhares de trabalhadores nesse país. Então, eu penso que as iniciativas federais, elas são extremamente importantes. Elas devem somar com iniciativas estaduais e com iniciativas municipais também. Em 2022, eu não tenho dados mais atualizados, mas a gente tinha 144 instituições municipais que ofereciam programas de residência médica. E o Pró-Residência, que eu queria falar também, ele é um programa muito importante, porque aí o que acontece? No Pró-Residência, o SUS, juntos, Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMES, definem prioridades daquilo que é a necessidade mais premente da população. E o edital do programa de apoio, né, tanto a residência médica quanto as residências uni e multi, ele tem a possibilidade de inscrição de instituições federais, serviços de saúde estaduais e municipais, ou seja, CONAS, CONASEMES, secretarias estaduais e municipais, e a gente, quando é aprovado no edital do Pró-Residência, a gente tem o financiamento das bolsas pelo nível federal. Então, assim, às vezes o gestor, a gestora pensa, não, mas eu não vou poder porque eu não tenho como bancar a bolsa, mas se seu programa estiver nas prioridades do Pró-Residência, você vai conseguir implantar. Não é verdade? Vai ter a bolsa do residente paga pelo Pró-Residência, que é bem importante. Então, todas essas iniciativas são iniciativas que provocam com que aquele estudante, aquela estudante de graduação e depois estejam em contato com a realidade. Porque quando você tem a presença do preceptor, da preceptora, do estudante, da estudante e do docente, você tem aquilo que a gente fala na Lei 8080 acontecendo nos serviços de saúde. Então, todos esses programas são super importantes. Que bacana, Cris. Eu acho que você trazer, né, a sua experiência, o seu exemplo, quanto isso impactou na sua decisão, né, de rumo profissional, né? E também esses esclarecimentos para que o gestor olhe para isso, para essas oportunidades de ter alunos, né, de ter profissionais recém-formados na residência no seu município, é muito rico. Né? Essa troca, como você falou, aluno, preceptor, que é o trabalhador no serviço, e o docente da universidade, trocando. Nós começamos essa conversa, você dizendo desses mundos tão distintos, né? Imaginar um profissional, uma enfermeira, um enfermeiro lá da unidade básica, na correria do dia a dia, né? O professor que, assim, no nosso imaginário, esse local dele é um local um pouco mais tranquilo, né? Vir com esse jovem, normalmente questionador, para este lugar, para aprender, certamente não será só esse aluno que vai aprender. Né? Esse trabalhador vai aprender, vai trocar, este docente vai aprender e vai ensinar. Então, esse papo aqui poderia ficar o dia todo. É muito gostoso falar sobre isso, até porque esse é um tema que dentro da gestão não tem muito espaço. Né? Então, ter um espaço para falar disso, que a gente acredita tanto que a educação muda as coisas, muda as pessoas, é muito importante. Então, foi assim um super prazer falar com você, falar sobre isso e dar esse recado, este convite para que o gestor municipal esteja mais atento, mais partícipe desses processos que certamente ele tem no município. Isso. Às vezes ele não sabe, mas certamente, se ele tem escola
de nível superior de saúde no município pode saber que ele tem. E de nível técnico também. Isso, também. Então, dizer que a gente acha que vai precisar de mais outro. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada. Eu quero só conversar o seguinte. Se você tem interesse, né, em trabalhar com questões ligadas a esse tema que a gente conversou com tanto prazer aqui, procura a gente no Conasems, procura a Márcia, que é assessora técnica, certo? E Márcia vai transferir algumas conversas para a gente, especialmente no que for implantação de programas de residência. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada, Cris. Foi muito bom estar aqui com você, tá? Esse foi o Estação SUS de hoje. Assista ao programa no canal Mais Conasems e no YouTube.